Estamos de volta com o Espaço Livre. No ano passado, mais de 40 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes virtuais, de acordo com dados da Norton, uma empresa de soluções de segurança cibernética. O prejuízo para o país foi de 10 bilhões de dólares. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o advogado, especialista em crimes virtuais, Jonatas Lucena Pereira. Olá, Jonatas, seja bem-vindo ao programa. Olá, muito obrigado pelo convite. Foi registrado um crescimento de 10% no número de crimes virtuais no ano passado, em comparação a 2015, ao ano anterior. O que explica esse aumento? Olha, eu acredito que esse aumento se deu ao fácil acesso que hoje as pessoas têm a equipamento informático, a computadora, o smartphone. O provedor de internet também caiu os valores, ou seja, foi barateando o custo de toda a parafernália eletrônica e do próprio serviço da internet. Ou seja, consequentemente, mais pessoas tiveram acesso, mais pessoas cometeram delitos aí na web. E quais que são os principais delitos, os principais crimes cibernéticos que são cometidos no Brasil? Olha, eu vou falar pelo meu escritório, o principal crime que nos ligam, nos mandam e-mails, é fraude bancária, ou seja, crime contra o patrimônio. A SaferNet, ele forneceu uns dados, uma informação recentemente, e não cogitou essa possibilidade acho que nem está na planilha deles acerca dos crimes contra o patrimônio. Porém, esse é o crime que mais ocorre na web. Porém, ele é pouco divulgado. Por quê? Os bancos não divulgam, grandes magazines não divulgam, empresas de cartão de crédito não divulgam. Por quê? Para não assustar o consumidor e deixar de utilizar a web. Na verdade, o crime contra o patrimônio hoje é o crime mais cometido na web. Em segundo vem o cyberbullying, as ofensas na web e por aí vai. E em terceiro, me parece que é o crime de pedofilia. Quer dizer, é uma dificuldade muito grande ainda de os bancos se protegerem desses crimes? Na verdade, o banco, ele até que é protegido. Aonde está a falha é no computador da vítima. Na maioria dos casos, dos crimes que são cometidos contra o patrimônio, o maior culpado, infelizmente, é a vítima. Por quê? Porque ela negligenciou uma segurança do smartphone e uma segurança do computador. O banco é seguro. Mas se a própria vítima não tem segurança no seu equipamento e deixa terceiros, um criminoso virtual, copiar aí os dados, a senha, login, acesso, infelizmente ocorrerá então um crime virtual, uma fraude bancária com culpa mínima do banco. Então o banco é seguro. A falha está no equipamento da própria vítima. Falando sobre esse levantamento feito pela ONG SaferNet Brasil, né, o número de vítimas de vazamento de nudes caiu em 2016. Em contrapartida, casos de cyberbullying cresceram quase 18%. Qual que é a leitura que a gente pode fazer desses dados? Olha, veja, eu compreendo que o cyberbullying ele subiu por quê? Por falta de educação da própria sociedade que utiliza a internet. Infelizmente a internet chegou, os equipamentos chegaram e a sociedade utiliza um pouco conhecimento. E infelizmente uma minoria não tem educação e passa essa falta de educação para a web, ou seja, ofendendo aí terceiros sem ao menos imaginar que é crime e isto ou aquilo. Então esse aumento eu entendo que é por falta de educação da própria sociedade que utiliza a internet. Agora, você me disse que houve um aumento dos número de vítimas de vazamento de nudes, que caiu em 2016. Exatamente. Eu entendo que caiu por quê? Porque as pessoas estão mais espertas. Houve um crescente aumento desses delitos na internet. Houve o caso da Carolina Dickmann, dentre outros artistas. Ou seja, a imprensa divulgou e as pessoas ficaram mais espertas, se expondo menos. Ou seja, divulgando menos vídeos, menos fotos. E a tendência, consequentemente, é cair mesmo. Há a possibilidade também de ser por uma questão de menos denúncias que são feitas, até por algum receio? Olha, existe essa possibilidade, mas eu entendo que seja remota, porque quando a pessoa é vítima desse crime, o que ela quer? Ela quer denunciar para poder remover esse conteúdo. Então ela tem urgência na denúncia. Eu acredito que não, acho que as pessoas se acautelaram mais mesmo. Quer dizer, quando há um caso público que vem à tona, isso acaba gerando uma comoção maior e as pessoas se envolvem mais com o tema. Isso, exatamente. As pessoas começam a ter mais cautela, né? No tráfego de imagens, de vídeos, evita, reduz, não utiliza mais a internet, ou seja,
usando essa prática aí, com certeza vai reduzir o número de delitos. Voltando para essa questão, né, desse caso que ficou conhecido com a atriz Carolina Dickmann, depois desse crime foi criada uma lei até que leva o nome da atriz, né? Quais são os pontos mais importantes desta lei? Houve uma revolução, claro, após isso? Na verdade, essa legislação ela já estava em andamento. Então, quando houve o crime com essa artista, houve uma grande comoção e deu uma acelerada no nosso legislativo, né? O ponto importante dessa legislação é que antes não tinha tipo penal, não era crime invadir computador, invadir smartphone, invadir equipamento informático. Com o advento desta lei, tipificou-se esse crime. Então, hoje é crime invadir computador. Antes não era. Antes usávamos analogia, uma lei aqui, outra lei ali, mas não tinha uma lei própria. Com o advento desta lei, hoje é crime a invasão de dispositivo informático. Ainda voltando a essa questão do cyberbullying, né, doutor? As pessoas sentem que estão protegidas ali atrás do computador, por isso acabam cometendo esses tipos de atos. Elas estão realmente protegidas? De jeito nenhum. As pessoas têm a falsa sensação do anonimato, né? É um ledo engano, em hipótese alguma. Hoje, a pessoa que comete delito na internet, ele é mais fácil de ser encontrado do que o criminoso que comete um crime no mundo físico. Por quê? Porque tudo na internet deixa rastro. Acessou um site, deixou rastro. Rastro eletrônico. Fez o login, fez o logoff, mandou e-mail, recebeu e-mail, deixa rastro. Então, o criminoso que acha que atrás de uma tela do seu computador, do seu notebook, do seu smartphone, estará protegido de jeito nenhum. É muito fácil chegar à casa do criminoso virtual. As denúncias com indícios de pornografia infantil envolvem 16 mil, mais de 17, aliás, 17 mil endereços virtuais. Sobre racismo, chegam a mais de 11 mil páginas e incitação de crimes contra a vida totalizam mais de 5 mil casos. Quais são as primeiras medidas que essas vítimas devem tomar? Ainda lembrando, em relação a esses casos que envolvem racismos, né? A gente tem casos também que ficaram conhecidos com a jornalista Maria Júlia Coutinho, em relação ao nudes do ator Stênio Garcia, né? Que também tiveram desdobramentos após esses casos. Veja, o primeiro passo é a preservação do crime, preservação das provas digitais. O que as pessoas devem fazer? Muitos têm o hábito de fazer um print da tela. É desaconselhável o print, porque o print ele não preserva todos os dados. O mais importante é gerar um PDF da página, ou seja, encontrou algo na internet que te ofenda, alguma coisa contra você, gere PDF daquela página. Por que o PDF? O PDF ele preserva a URL, o dia e a hora. Então, está gravado ali a prova. Uma outra forma de fazer prova é gerando uma ata notarial num cartório mais próximo de sua residência. Comunique o tabelião, ele vai tornar público através de uma ata notarial. Porém, a ata notarial ela é um pouco mais cara, então eu aconselho o PDF, supre a questão de prova. Preservada a prova, o que a pessoa deve fazer? Imprimir, se dirigir até uma delegacia, de preferência especializada em delitos virtuais, levar a notícia do crime até o delegado, fazer o boletim de ocorrência, em seguida procurar um advogado especialista que dará prosseguimento nas ações, tanto na esfera civil e na esfera penal. E é muito lento esse processo? Não, muito pelo contrário, é muito rápido. Uma quebra de sigilo hoje é necessário 2 ações judiciais. Primeira ação judicial contra a rede social, por exemplo, para colher os IPs. A segunda ação quebra o sigilo desses IPs. Essas 2 ações não demoram mais que 90 dias. Digo por quê? Porque normalmente nós pedimos liminares. As liminares são concedidas em até 3 dias. Após isso, tem o cumprimento da liminar, que se dá também em poucos dias. Ou seja, essas 2 ações se resolvem sem audiência. São provas declaratórias, por isso que as ações são rápidas. Então, essas 2 ações, em média de 60 a 90 dias, já temos o endereço e o nome e os dados pessoais do criminoso virtual. Agora, doutor, existe diferenças entre o mesmo crime quando é cometido na internet ou no mundo real? Dependendo do crime, sim. Dependendo do crime, principalmente a injúria racial, quando ocorre na web, ela existe um acréscimo, ou seja, um acréscimo de 1/3, um acréscimo de 1/5 da pena. A única diferença é essa. Nos demais delitos, todos são iguais, tanto faz o mundo físico como o mundo digital. As penas são as mesmas. Você acha que a legislação ela consegue acompanhar
a rapidez da tecnologia em termos de fiscalização, punição? De jeito nenhum. Infelizmente a legislação não consegue acompanhar e eu acho que é difícil até encontrar uma solução. Por quê? Porque a internet, a tecnologia em si, ela sofre mutações constantes, diariamente. Eu li uma matéria recentemente que no ano 2030, o conhecimento humano vai dobrar a cada 24 horas. Ou seja, não vai ter como a legislação acompanhar esse avanço tecnológico. O que deve se fazer, eu entendo, seria montar grupos de especialistas no legislativo, no judiciário e no executivo. Especialistas nessa área para quê? Para acompanhar essa evolução e tentar estar sempre um passo à frente. Algo que ainda não tem. Não tem. Infelizmente os estados têm o quê? Uma delegacia especializada em crimes eletrônicos. Não existem varas especializadas no Poder Judiciário, que é uma grande falha. Então, o que temos de especialistas são delegacias e a Polícia Federal, que também tem um setor especialista em crime eletrônico. Uhum. E o que mudou depois do Marco Civil da internet nesse cenário? Então, mudou muito pouco. Por quê? O Marco Civil ele chegou já um pouco defasado. Eu entendo que ele precisa sofrer um upgrade. Ele já entrou defasado. Precisam ser feitas atualizações. Sem dúvida. Atualizações constantes, como os sistemas operacionais sofrem. Como nós trocamos do smartphone, a legislação também precisa. A curiosidade sobre o Marco Civil é que ele delimitou prazos para o armazenamento de dados. Isso não existia, isso ajudava os advogados, ajudava as polícias e o próprio Poder Judiciário. Eu entendo que o Marco Civil, em relação a prazos, ele prejudicou um pouquinho o andamento aí da descobrimento do autor. Por quê? O Marco Civil hoje ele estipula um prazo de 6 meses para os provedores de conteúdo armazenarem os dados. Quais são os provedores de conteúdo? São as redes sociais, provedores de e-mail. Apenas 6 meses eles são obrigados a armazenar os dados de acesso dos usuários. Ou seja, se o porventura advogado ingressa com uma ação e essa ação demora mais de 6 meses, quando sair a sentença e eu levar a sentença até o provedor de conteúdo, ele fala, não vou apresentar os dados porque já passou o meu prazo legal. Então eu acho que o Marco Civil pecou aí. O prazo tinha que ser mais elástico, um prazo de 2 anos aí estaria perfeito. Um outro prazo, que é o prazo de 12 meses. Os provedores da internet hoje, eles têm um prazo de 12 meses para armazenar os mesmos dados, os dados de eletrônicos relacionados aos IPs. Então, houve uma quebra de sigilo de um IP. Levei com mais de 12 meses no provedor de internet, ele falar, não tenho mais os dados. Por quê? Porque a legislação limitou a 12 meses. Então, eu entendo que o Marco Civil até prejudicou o bom andamento aí do desfecho dos crimes virtuais. A gente vê também uma disputa aí entre os responsáveis pelos sites, enfim, as redes sociais e a justiça, né? A gente viu embates recentes com o Facebook, o WhatsApp, que a justiça solicita informações, em muitos casos criminais, e o WhatsApp, que ficou fora do ar, se não me engano, pelo menos 2 vezes. Foi. Como que você vê esse embate? Olha, eu também tenho esse problema em meu escritório. Porque toda a população é lesada, né, por uma questão individual. Claro, é verdade. Eu passo por esse problema também em meu escritório, porque eu tenho muitas ações contra as redes sociais. E o Facebook, que é a detentora aí do WhatsApp, infelizmente eles têm por hábito não cumprir ordens judiciais. Não sei por qual motivo. Eu sei que eles descumprem, na maioria dos casos, ordens judiciais. Às vezes sai uma liminar no escritório, leva a liminar no escritório do Facebook, eles não cumprem a ordem. E ficam discutindo o teor da ação sem cumprir a ordem, que é o contrário que deve ser feito. Deve cumprir a ordem e depois discutir. Eles não cumprem e vão discutir. Por isso que ocorre esses bloqueios. Por quê? Porque o magistrado ele dá uma ordem, tem que ser cumprida. Se a ordem, por algum motivo, está em desacordo com a política do site, da rede social, ele que vai discutir na justiça. Mas a ordem tem que ser cumprida. Esses bloqueios ocorrem por quê? Porque o juiz manda a ordem e eles não cumprem a ordem judicial. O que o juiz tem como ferramenta? Cobrar uma multa e cobram. Às vezes o juiz até traz o dinheiro da conta do Facebook para a conta judicial. Ok, então o juiz mandou a ordem, não foi cumprida. O juiz deu uma multa, tirou a multa da conta deles, não foi cumprido. O que resta para o juiz? Ou fazer a prisão do presidente da empresa, ou mandar bloquear o aplicativo ou o site em si. Então, é uma última alternativa do Poder Judiciário. Ele não tem o que mais fazer. Então, quando isso ocorre, a sociedade não sabe. Mas o juiz já tentou e já está tentando obter esses dados há muito tempo. Quando isso ocorre, é o extremo do Poder Judiciário seria retirar esses aplicativos do ar. Ainda falando sobre isso, né? Como que é feita essa busca pelas pessoas que infringem a lei? Quais são os fatores que dificultam a identificação deles?
Olha, a busca ela é feita através de quebra de sigilo judicial. Primeiro se quebra o sigilo do provedor de conteúdo. O provedor de conteúdo é aquele provedor da rede social, é o provedor de e-mail. Quando se quebra o sigilo do e-mail, por exemplo, eles fornecem toda a lista de IPs de quem acessou aquele e-mail, de quem enviou aquele e-mail. Na rede social, da mesma forma. Quebra-se o sigilo judicial da rede social, a rede social fornece os IPs de quem acessou o login relacionado àquela página, àquele perfil. Fornecendo esses dados de IPs, beleza, nós temos os IPs. Agora vamos fazer a quebra de sigilo desses IPs. Quebramos o sigilo dos IPs e chegamos até o endereço. É dessa forma que é feito todo esse procedimento de quebra de sigilo. Ela é relativamente simples. Qual é a dificuldade? Veja, se o criminoso virtual, se é um hacker propriamente dito, se é uma pessoa especialista, não será possível chegar até ele. Com certeza. Por quê? Porque ele utilizou ferramentas que nós não conseguimos chegar ao IP. Ele usou sistemas que mascaram IP, usou um proxy fora do Brasil, usou ferramentas que hoje, usou navegadores, por exemplo, o Tor, que é um navegador que ele troca o IP com frequência. Então existem algumas alternativas para não deixar rastros na internet. Porém, isso acontece somente com quem tem grande conhecimento, ou seja, então é um criminoso virtual que não está preocupado com o cyberbullying, é um criminoso virtual que não está preocupado em ofender ninguém na internet. A preocupação dele é em crime bancário, por exemplo, crime contra cartões de crédito. Então esse, ele é mais precavido e esse dificilmente será pego. Uhum. Qual que é a diferença entre o cyberbullying e o cyberstalking? Veja, esse segundo é uma perseguição online, né? O primeiro é a ofensa cometida através da internet mesmo, tipificado aí no artigo 140 do Código Penal, que são os crimes contra a honra. Infelizmente a pena é muito branda ainda, a pena até 1 ano para o cyberbullying, ou seja, 1 ano de reclusão, mas precisa deixar muito claro o seguinte, penas até 4 anos não vai ninguém para a cadeia. Isso é convertido em prestação de serviço à comunidade, um pagamento de cesta básica. Então, quando eu vejo as emissoras de TV falam, não, vai pegar 3 anos de reclusão. 3 anos de reclusão, na prática, dá muito pouca coisa. Então, o cyberbullying, infelizmente, a pena é branda demais. Essa perseguição já muda um pouquinho. O segundo item, o staking, isso. Staking. Que você cogitou, o que acontece? É uma perseguição virtual. Essa perseguição, ela pode até migrar para o mundo físico. A exemplo, recentemente teve o caso, não me recordo o nome, de uma apresentadora da TV Record, que ela sofria uma perseguição virtual e como ela se expôs muito, ela divulgava muita informação na internet. O que aconteceu? Esse perseguidor descobriu que ela estaria em um hotel, acho que me parece em Minas, essa perseguição virtual saiu do mundo virtual para o mundo físico, que ela entrou esse perseguidor entrou no hotel armado, teve troca de tiro, me parece que baleou alguém. A apresentadora Ana Hickman, né? Isso, Ana Hickman, exatamente. Então, olha aí um exemplo prático dessa perseguição virtual que passou para o mundo físico. Uhum. E o desdobramento disso aí pode ser diverso, até a própria homicídio, que era a ideia desse perseguidor. Então, se tratando de crime dessa perseguição, pode ser vários. Uhum. É a criação dessas delegacias especializadas, né, nesses cybercrimes, nessas perseguições até. Mudou muita coisa nesse cenário? O que existe é suficiente? Não é suficiente, porque a delegacia que temos aqui no estado de São Paulo é a 4ª DIG, a delegacia especializada em crimes eletrônicos, que fica aqui em Santana, dentro do DEIC. Realmente são especialistas, os profissionais são excelentes, são todos capacitados. Eu convivo muito com eles, então eu sei que realmente são especialistas. Foi uma grande sacada do governador em criar essa delegacia especializada. Porém, o que eu vejo é que são poucos profissionais, eles não dão conta da quantidade de demanda. Tanto é que hoje nem se pode fazer um boletim de ocorrência lá para crimes corriqueiros. Eles atendem apenas crimes contra o patrimônio, ou seja, crimes que realmente farão uma grande diferença para a sociedade. Por quê? Porque antes eles não davam conta da quantidade de pessoas que iam lá para sanar dúvidas, fazer boletim de ocorrência. Então hoje essa delegacia realmente ela é especialista, porém ela não dá conta da demanda. E seria uma ótima ideia que todos os estados tivessem, e deveria ter até uma federal, uma delegacia federal exclusiva para crimes cometidos na internet. E é possível saber, doutor, quando o caso ele pode ser resolvido, se é que pode ser resolvido no ambiente virtual, ou quando é um caso de polícia, e quais os tipos de processos que cabem em cada caso? Então,
pouquíssimos casos podem ser resolvidos na própria internet. Né? Por quê? Porque quando ocorre uma ofensa, ela é crime, e o crime tem que ser resolvido de forma legal, ou seja, delegacia, poder judiciário e uma sentença. Então, não vejo nenhum caso que possa ser resolvido na própria internet. Os tipos de processos que vocês... Existem processos na esfera civil e processos na esfera penal. Na esfera penal, relacionada aos crimes contra a honra. Porém, o crime contra a honra também cabe na esfera civil. Por quê? Porque o ofendido pode ingressar com uma ação indenizatória contra o ofensor. Então, tem esses dois tipos de processo crime e processo civil. Lembrando que o ofensor, vamos imaginar que o ofensor seja menor. Contra o menor, não cabe, o menor não comete crime, infelizmente. Ele comete medida socioeducativa. Porém, na esfera civil, é possível punir os pais do menor ou o responsável. Então, quando quebrar o sigilo, chegou na casa, descobriu, foi o menor que cometeu o delito, ok, criminalmente ele não será punido, mas civilmente é possível processar os pais ou o responsável desse menor. Portanto, os pais que dão um computador, dão um smartphone para o filho, sem fiscalizar o que ele faz, está incorrendo num grande risco. Porque se o filho cometer um deslize na web, ele será responsabilizado. Uhum. Voltando um pouquinho na questão dos crimes contra o patrimônio, né, que o doutor falou que são os casos os maiores. Os maiores. Os sites dos bancos, eles são 100% seguros? Não. Porque nada na internet é 100% seguro. Não existe nenhum site na internet 100% seguro. Tanto é que o Google foi invadido coisa de uns 15 dias. Então, não existe. Porém, não é por isso que vamos deixar de utilizar. Se pensarmos assim, em relação à segurança, as ruas também não são 100% seguras e nem por isso deixamos de andar. A internet é a mesma coisa. Os bancos são inseguros e a internet é completamente insegura. De nada adianta antivírus, pode ser o programa que for. Se você for alvo, você será invadido. Então, não existe nada 100% seguro na internet e nunca existirá. Mas mesmo assim, é sempre bom tomar todas essas medidas de precaução que diminuem muito os riscos. Né? Não há dúvida, tem que utilizar antivírus e softwares de proteção. Mas entenda o seguinte, se for alvo, de nada adiantará. Só que, veja, a maioria dos delitos cometidos são cometidos por pessoas que não têm grande conhecimento de internet. Então, aí os programas antivírus resolvem, os programas de proteção resolvem. Por quê? Porque são criminosos ali com pouco potencial de conhecimento da web. E no caso de uma invasão que envolva uma perda de dinheiro, né? O banco ele arca com o prejuízo? Como que isso é resolvido? Ele é obrigado? 99% dos casos o banco arca. Por quê? Porque o banco ele é obrigado, até com base no Código de Defesa do Consumidor, a dar segurança para o usuário, tanto dentro da agência como no acesso via internet. O que o banco tem que fazer? Ele tem que utilizar medidas e tokens, cartelas com código, combinação numérica, para evitar essas demandas. Porque, olha, 99% dos casos, os bancos são obrigados a devolver os valores. Muitas vezes o banco nem é culpado, como falei no início. Muitas vezes mesmo quando o problema está no computador do usuário. Do usuário, infelizmente, o banco ele é obrigado a devolver. Por que acontece isso? Porque quando ingressamos com uma ação dessa natureza, o juiz sempre manda fazer uma perícia para descobrir a origem do criminoso no banco e não na casa do usuário. Agora, se fizer uma perícia nos dois lados, deveria ser dessa forma. A perícia digital deveria ser feita na casa do usuário e no banco, para confrontar os dados e descobrir a origem do crime e por que se deu esse crime. E se ficasse detectado que foi na casa da vítima, que o banco não deveria ser responsabilizado. Tá bom, doutor. Você gostaria de fazer alguma consideração final, deixar algum contato? Ok, as considerações que faço é que se exponham menos na internet, menos exposição, menos risco de ser vítima de um crime eletrônico. Meu telefone é 11 2365 9212, o e-mail é drjonatas@lumiadvogados.com. Ok, queria agradecer muito a participação do advogado Jonatas Lucena Pereira, que é especialista em crimes virtuais, que foi o tema da nossa conversa. O Espaço Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.